Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é para como a Rede Globo de televisão, maior conglomerado de comunicação do país, tratou as manifestações. A Globo, em todos os seus espaços, no site, no G1, na Rede Globo, na televisão, no Fantástico, na Globo News, no jornal O Globo e nas emissoras de rádio como a CBN, em todas a manchete era: apoiadores de Bolsonaro saem às ruas para tal situação. Por quê? Porque tenta desacreditar o movimento. O movimento não era em apoio a Bolsonaro. O movimento era contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está enquadrado na Lei Magnitsky, e contra o governo federal. Não era em apoio ao Bolsonaro. Mas a Globo faz de propósito para tentar fazer com que as pessoas que, assim como eu, lutam pelo Brasil, desmobilizem. Há um consórcio formado hoje. Eu abro o jornal sob esse ponto de vista para dizer que há um consórcio formado hoje entre Rede Globo de televisão, Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e o seu governo, e a metade do Supremo Tribunal Federal para construir esta narrativa. Ontem os brasileiros tomaram coragem. Os brasileiros saíram às ruas para denunciar a violação a direitos fundamentais, o ataque à liberdade de expressão, à instituição da censura prévia da lavra do senhor ministro Alexandre de Moraes. Ontem não era Bolsonaro que estava no foco da manifestação. Mas por que que o principal veículo de comunicação do Brasil assim age? Porque não é um veículo de imprensa. É um conglomerado que ganha dinheiro aos borbotões. Nunca a Globo ganhou tanto dinheiro quanto neste governo Lula e está defendendo o seu bolso nessa parceria, que é uma parceria ridícula. Porque qualquer pessoa que perceba as imagens da manifestação viram que as faixas que lá estavam, elas eram voltadas ao Alexandre de Moraes e não na defesa do ex-presidente. Então ontem os brasileiros saíram às ruas, teve também um ato bastante expressivo em São Paulo. Segundo a USP, que usa uma metodologia bastante arcaica, de propósito, para dizer que em torno de 40 mil pessoas participaram da manifestação em São Paulo, que foi tocada e conduzida pelo pastor Silas Malafaia. Quem esteve lá foi o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e ele se manifestou. Vamos ouvi-lo. Já estive aqui algumas vezes, mas hoje, posso falar uma coisa para vocês, senhores? Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Isso daqui, Jair Bolsonaro, é a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Essa é a sua força, a sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. Que o Senhor te fortaleça. O Senhor está aí em casa. Você é o galego mais amado desse Brasil. E volta, Bolsonaro! Essa fala é isolada do Nicolas. Aí é a turma do PL. Aliás, o caminhão de som ontem em Curitiba, viu, Pietro? Eu nem quis subir. Eu ontem fui à manifestação na capital e eu escolhi não subir ao caminhão. Porque o caminhão era um balaio de gatos. Eu fui para conversar com as pessoas, para demonstrar a minha inconformidade com o que acontece na violação de direitos fundamentais no Brasil. E estive onde tem que estar, que é no chão, ao lado das pessoas. Porque o caminhão era um balaio de gatos, de gente que não se gosta. Um lado do caminhão, uns, outro lado no caminhão, outros, um alfinetando o outro em discurso.
Isso eu já havia evidenciado na manifestação de 7 de setembro do ano retrasado. Foi a mesma coisa, o Pietro foi lá, viu que era aquilo, né? Enquanto a direita andar dividida, o resultado vai ser muito pequeno mesmo. Mas eu sou cidadão, não vou para discurso, vou para externar o meu posicionamento, que é contra o que está havendo no Brasil e, sobretudo, para cobrar o Senado que tome providências. De qualquer sorte, a direita saiu às ruas ontem e o PT reagiu. O PT foi às redes sociais para criticar as pessoas que saíram às ruas. E o que o PT faz? Chama todo mundo que sai às ruas de golpista. E cada vez mais o PT mente e aprofunda a cisão política que há no Brasil. Então esse é o resumo da principal informação do fim de semana. Milhares de pessoas saíram às ruas aqui da capital, de outras cidades do Paraná e por aí afora. Manifestação pacífica, Daniel. Sim, não teve a polícia nem estava lá. Nem... Que bom. Quando a direita se reúne, não tem quebradeira, não. Se a esquerda se reunir e for no centro cívico, tenha certeza que eles vão quebrar alguma coisa ou invadir algum prédio público, né? Há uma diferença de método. Você pode concordar ou discordar do que a direita estava pregando ontem lá. Você pode estar junto ou longe, mas não tem uma lixeira depredada. Nada. Método. Jeito de fazer as coisas, né? 7h12 agora, e é por isso que eu quero a punição daqueles que quebraram Brasília. Aqueles que no 8 de janeiro quebraram tudo, depredaram o patrimônio, tem que responder pelo crime de dano qualificado, tem que responder pelo crime de deteriorização do patrimônio público, tem que responder pelos crimes que cometeram. Sem dó.